Vamos lá para uma questão da Universidade Federal do Ceará. Dois líquidos não miscíveis, X e Y, são derramados sucessivamente em um vaso cilíndrico. O líquido X, de massa específica 0,8 gramas dividido por centímetros cúbicos, é derramado primeiro até atingir um quarto do volume do vaso. A seguir, o líquido Y, de massa específica 0,5 gramas, né, dividido por centímetro cúbico, é derramado até encher completamente o vaso, como mostra aí a figura 3. Tá? Se Mx e My são as massas dos líquidos X e Y, respectivamente, pede-se para calcular a razão entre as massas, né? Mx dividido por My. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá para os dados do problema, né? Como de praxe. Então, ó, a gente tem os líquidos são não miscíveis, beleza? E aí a densidade do líquido X é 0,8 e a densidade do líquido Y é 0,5, né? Ambas em gramas dividido por centímetro cúbico. Tá joia? E além disso, um dado importante é o seguinte, que o volume ocupado pelo líquido X é exatamente um quarto do volume do vaso. Tá? Então vamos anotar esses dados aqui, né? Ó, então vamos lá. Os líquidos são não miscíveis. Bom, pela figura a gente já percebe aí, né? Que a densidade, obviamente, do líquido Y tem que ser menor que a densidade do líquido X, certo? Assim como deve ser. Bom, a densidade do líquido X vale 0,8 gramas dividido por centímetro cúbico. E a densidade do líquido Y é de 0,5 gramas dividido por centímetro cúbico. Beleza? Bom, e além disso, né, eu vou chamar o volume do líquido X de Vx. A gente sabe que o volume do líquido X é exatamente um quarto do volume do vaso, que eu vou chamar de volume total. Tá? E eu vou chamar esse volume do vaso, né, o volume total dele, eu vou chamar ele de V. Então eu posso falar que o volume X é exatamente um quarto de V. Tá bem? Ó, um quarto de que multiplica V. Eu vou colocar aqui, onde V é o volume do vaso. Beleza aí? Então o problema pede pra gente para calcular a razão entre as massas. Tá joia? Então vamos aqui, ó, imaginar aqui, vamos voltar na figura do desenho, ó, na figura da questão. Aqui então a gente tem uma massa Y e aqui a gente tem uma massa X. Tudo bem? Bom, a gente sabe que o volume ocupado pelo líquido X vale um quarto do volume total, certo? Obviamente, se o volume total vale V, né, o volume que sobrou para o líquido Y é exatamente 3 quartos do volume total, certo? Então, eu vou escrever isso aqui, ó, né? O volume, então, ó, o volume ocupado pelo líquido Y né, que eu vou chamar isso de VY, é exatamente 3 quartos do volume total. Por que isso? Bom, o líquido X ocupa um quarto. Então, se eu pego o volume total e subtrair um quarto, eu vou obter 3 quartos. Tá joia? Então, o que ele pede? Ele pede para a gente calcular a razão entre as massas. Beleza? Mas vamos ver aqui. Olha só, até o momento, né, está fornecido para a gente a densidade de cada líquido e o volume de cada líquido. Né? Então, o que eu tenho que tentar encontrar? Né? Eu tenho que encontrar, na verdade, né, a razão entre as massas. Mas vamos lembrar do conceito de densidade, que vai nos ajudar a clarear as ideias aqui. Ó. A densidade, né, que a gente chama de D, certo? A densidade é dada pela massa dividido pelo volume. Beleza? Obviamente, então, se eu pego aqui, vamos colocar aqui do ladinho, aqui, ó, se eu pego o líquido X, então a densidade do líquido X é igual
a massa do líquido X dividido pelo volume do líquido X. Se eu pego o líquido Y, certo? A densidade do líquido Y é igual à massa do líquido Y dividido pelo volume do líquido Y, certo? Mas o que eu quero, né? Pede-se o seguinte: mx dividido por my, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso isolar mx e my nessas duas expressões aqui e efetuar a razão entre elas, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos isolar aqui, vamos isolar mx aqui. Ó. Então, mx aqui é dada pela densidade de x vezes o volume de x, certo? E a massa y é dada pela densidade do líquido y vezes o volume do líquido y, certo? Como eu quero mx por my, eu vou pegar aqui e vou substituir, ó. Então eu quero, a gente pede-se, né, ó, mx dividido por my, certo? Isso vai ser igual a, vamos pegar esses dois resultados e substituir ali, certo? Então quem que é mx? É dx, que multiplica vx, dividido por dy, que multiplica vy. Tudo bem? A densidade de x foi dada. Vamos lá, então. A densidade de x é de 0,8 gramas por centímetro cúbico, né? Eu vou manter essa unidade porque nenhuma outra grandeza foi dada, né? Então, vou manter essa própria unidade de densidade. Então, a densidade do líquido é x, vamos lá, é 0,8, ó, 0,8 vezes o volume do líquido X, 1/4 do volume total, certo? Dividido pela densidade do líquido Y, que é 0,5 vezes 3/4 do volume total, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou operar isso, né? Beleza? Então, vamos lá. Em cima eu tenho um produto, né? E embaixo também, no numerador eu tenho um produto, e embaixo também eu tenho um produto, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou efetuar esse produto primeiro. Bom, na verdade aqui eu já vou fazer direto, tá? Eu vou cancelar esse 0,8 com esse 4, aqui vai sobrar um 0,2, tá bem? Então, em cima vai sobrar 0,2 vezes o volume, certo? E vou dividir aqui embaixo, né? Aqui vai dar 1,5 dividido por 4, que multiplica o volume. Bom, agora eu tenho uma razão, né? E no denominador a gente tem uma fração. Então, o que a gente faz? Mantém o numerador e multiplica pelo inverso, né? Então, aqui seria 4 dividido por 1,5, que multiplica V, certo? Observe que os volumes vão poder se cancelar, não é isso? E aí a gente tem, então, 4 vezes 0,2 dá 0,8 dividido por 1,5, certo? Então, essa é a resposta. Mas se a gente vem aqui nas opções, não tem, né? 0,8 dividido por 1,5, certo? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar aqui por 10, né? O numerador e o denominador. Então, a gente vai obter aqui, né? 8 dividido por 15, tá? Que é exatamente o resultado aí. Então, se a gente volta aqui, ó, e olha nas alternativas, a alternativa correta é a letra A.